Bom dia, a TSF está em direto do Parlamento Europeu com o deputado Pedro Silva Pereira. Bom dia, Sr. Deputado, obrigado pela sua presença nesta entrevista. O Parlamento Britânico mandatou ontem a Primeira-Ministra Theresa May para vir aqui a Bruxelas encontrar soluções alternativas para o acordo de saída da União Europeia, ou seja, para vir a renegociar. O senhor deputado vê alguma possibilidade, ainda ínfima que seja, de Bruxelas rever alguma coisa daquilo que já foi acertado relativamente ao backstop, a solução alternativa para a Irlanda, que para os deputados britânicos é a pedra no sapato deste acordo? Eu penso que toda a gente sabe que isso é verdadeiramente impossível. É preciso perceber que a votação de ontem na Câmara dos Comuns não é exatamente aquilo que parece. A senhora May recebeu o mandato para, em 15 dias, renegociar com a União Europeia o acordo de divórcio, num dos seus pontos essenciais, a questão da fronteira da Irlanda, mas dando a garantia de que, no final desse período de 15 dias, estaria de volta à Câmara dos Comuns com o acordo renegociado ou sem acordo e, portanto, dando uma oportunidade ainda à Câmara dos Comuns para evitar o cenário catastrófico de uma saída desordenada, sem acordo, o chamado no deal nesta situação. Ou seja, ela pode voltar a Londres com o mesmo acordo e tentar fazer passar o mesmo acordo? Ou com o mesmo acordo, ou sem acordo nenhum, simplesmente constatando que não existe acordo e abrindo então o caminho para a chamada extensão do artigo 50, isto é, o adiamento do Brexit e a prorrogação da permanência do Reino Unido na União Europeia. Creio que esse continua a ser, neste momento, o cenário mais provável. Isto porque os deputados britânicos votaram também uma emenda a proibir a saída sem acordo. Isto afasta definitivamente... Não, enfim, essa é mais uma declaração política, confirma aquilo que já se sabia, isto é, que na Câmara dos Comuns há uma larga maioria contra o cenário de uma saída sem acordo, mas o mais importante aqui é que a Câmara dos Comuns votou este mandato para renegociar a questão da fronteira da Irlanda sem ter sido capaz de identificar uma alternativa. O que está naquela proposta é, vá lá a Bruxelas, renegocie com eles uma alternativa, mas sem capaz de dizer qual. E realmente este é o problema, é que não existe uma alternativa para este problema. A verdade é que o Brexit vivia de contradições insanáveis. Não é possível, vamos lá ver se a gente se entende, não é possível sair da União Aduaneira, do mercado único, rejeitar a livre circulação de pessoas e de bens e depois não querer controlos nas fronteiras. É evidente que algum controle tem que haver, a começar na fronteira da Irlanda, mas também no Canal da Mancha, entre o Reino Unido e a União Europeia. Portanto, o que o famoso backstop para a Irlanda significa é dizer, bom, então se estamos de acordo em não haver fronteira, quais são os requisitos mínimos para que não exista fronteira na Irlanda? E isso é incontornável. Não existe uma alternativa para este problema a não ser as ilusões que sempre alimentaram o Brexit. Mas mais cedo ou mais tarde é preciso confrontar os defensores do Brexit com as suas contradições e as suas ilusões. Portanto, não vejo aqui uma intransigência da União Europeia, mas apenas tirar o corolário lógico de um entendimento que é, aliás, partilhado dos dois lados, isto é, que não deve haver fronteira. Ora, se não deve haver fronteira, então é preciso garantir que as pessoas e os bens que circulam naquela fronteira estão alinhados em termos regulatórios. Mas os deputados britânicos não aceitam e isso conduz à impossibilidade de encontrar um acordo. Isto quer dizer que em algum momento alguém vai ter que dizer que vai ter de haver uma extensão do prazo para É o que eu estou convencido. Acho que nós já estamos, aliás, há poucas semanas, 8 semanas talvez, do Brexit, e, portanto, esta renegociação, sem que o Reino Unido tenha revisto as suas linhas vermelhas, é preciso dizer que este é o pressuposto deste mandato da senhora May, não parece que isso tenha sucesso, o que significa que daqui por 15 dias a Câmara dos Comuns será devolvida à questão que tinham ontem e que é de que não tem alternativa para este acordo e logo a única forma de evitar para já
o cenário catastrófico do no deal é realmente a extensão do artigo 50. Eu creio que essa questão se vai colocar. Mas isso é de facto possível de acontecer. Há quem afirme aqui em Bruxelas que isso não é possível de acontecer. Aquilo que às vezes designamos como os corredores diplomáticos, questiona-se, por exemplo, como é que fica o orçamento de longo prazo, que já foi calculado a contar que o Reino Unido estará fora, ou até mesmo a nível institucional, e o Sr. Deputado é talvez a pessoa mais indicada para esclarecer este aspecto, porque é o autor, em parceria com a deputada polaca Danuta Hübner, do documento que define a futura arquitetura do Parlamento Europeu. Como é que fica a configuração do Parlamento com a extensão do artigo 50? Bom, eu tive o cuidado, na altura em que realmente subscrevi esse relatório que foi aprovado por larga maioria aqui no Parlamento Europeu, de prever esta situação. Havia muita gente que achava que o Brexit iria acontecer no dia 29 de março, em qualquer cenário, mas a verdade é que os tratados previam a possibilidade de uma prorrogação das negociações, para lá do período de 2 anos, e, portanto, eu inscrevi nesse regulamento uma cláusula que diz que a nova composição do Parlamento, em que há uma redistribuição de alguns dos lugares do Reino Unido, só se torna efetiva quando o Brexit se tornar efetivo. Isto é, sem Brexit, mantém-se o status quo da composição do Parlamento. O que significa que, se houver uma prorrogação da permanência do Reino Unido na União Europeia, então haverá eleições europeias em maio também no Reino Unido e os cidadãos do Reino Unido têm direito a eleger os seus deputados, como até aqui. Esse é um tema controverso que desenvolvemos já a seguir. Mas é uma questão que está juridicamente resolvida na proposta que eu apresentei. Vamos desenvolvê-lo, esse tema, já a seguir. Como habitualmente, a primeira parte do programa é transmitida em simultâneo na TSF e através da internet. Convido o Sr. Deputado para desenvolvermos este tema na TSF Online. Na rádio, a Hora Europa está no ar todos os dias, depois das 7h15 e depois das 5h30 da tarde, com apontamentos Sabia Que, com a Sara de Mel Rocha e o Filipe Santa Bárbara. Eu volto na próxima quarta-feira, à mesma hora, com a entrevista com o Eurodeputado José Manuel Fernandes. Continuando agora apenas online, através da internet, o deputado Pedro Silva Pereira, e continuando neste tema do Brexit, aqui mesmo no Parlamento Europeu também há quem defenda a extensão do mandato dos atuais deputados, de modo a que, no caso da extensão do artigo 50, não ir além da primeira sessão do novo Parlamento. É possível montar um novo Brexit, um novo acordo até 2 de julho? Bom, eu não creio que faça muita diferença realmente entre março e junho, porque, como digo, creio que os problemas com que estamos confrontados são problemas insanáveis, de contradições insanáveis, e dificilmente, creio, a Câmara dos Comuns se põe de acordo quanto a uma alternativa. Pôs-se agora de acordo quanto a uma alternativa na condição de não dizer qual é. E assim é fácil. Se nós mantivermos as ilusões, se adiarmos a definição da relação económica futura, se adiarmos a definição da solução para a Irlanda, podemos facilmente pôr-nos de acordo, dizendo, olha, um dia devemos tratar desses problemas. Mas, portanto, não creio que existam condições para isso. Enfim, a criatividade para estes problemas é muita e certamente serão encontradas soluções, mas eu creio que o mais normal é aplicar o princípio democrático e, portanto, se o Reino Unido é Estado-membro, então nós não podemos suspender a democracia, os cidadãos têm direito a eleger, nós não podemos tirar-lhes esse direito e, portanto, se isso acontecer, em maio haverá também eleições no Reino Unido. Mas, enfim, isso tudo está dependente do tal acordo para uma extensão do artigo 50, o que neste momento não é aquilo para que aponta a Câmara dos Comuns e, portanto, vamos ter que esperar estes 15 dias para que a Sra. May finalmente compreenda que aquilo que pretende simplesmente não é possível, não por causa de intransigência da União Europeia, mas porque realmente o que pretende é simplesmente impraticável. Quando diz 15 dias, não quer dizer que esse prazo não possa ser ainda mais extenso, muito próximo da data. Aquilo que é o compromisso da Sra. May é realmente regressar no dia 13, 14 de fevereiro
ao Parlamento britânico com o resultado destas diligências negociais. É claro que isso poderia ser estendido, enfim, até o dia 29 de março, mas verdadeiramente isso é dançar à beira do precipício. Não recomendaria que isso acontecesse. Deputado Pedro Silva Pereira, por estes dias o Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que exige uma resposta firme à propaganda hostil, nomeadamente através das redes sociais. Um dos aspectos da resolução é o pedido para que os autores de campanhas com recurso às chamadas fake news sejam punidos. Outro é a regulamentação do trabalho da comunicação social para que haja garantias de total transparência, independentemente da eficácia que estas medidas possam ter. O Sr. Deputado pensa que ainda vão a tempo de evitar consequências nas eleições europeias, marcadas para daqui a menos de 4 meses? Bom, eu penso que nós temos a obrigação de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a escolha dos cidadãos é uma escolha bem informada e não distorcida por estas campanhas que vão realmente alimentando notícias falsas, informações falsas e também explorando sentimentos de insegurança das pessoas. Isso é muito negativo para o exercício da democracia. É claro que não é um problema que certamente vamos conseguir resolver em poucos meses, mas é uma chamada de atenção para que tudo aquilo que possamos fazer, e isto envolve também a responsabilidade dos meios de comunicação social, deve ser feito para que as eleições correspondam a uma escolha transparente e informada da parte dos cidadãos. E isso vai ter um impacto nas eleições, o caso das fake news, se pode ser uma das vias para a fragmentação do Parlamento Europeu, como tem sido. Bom, é certamente verdade que os movimentos populistas e nacionalistas que se aliam ao populismo na Europa vivem também dessas informações falsas ou dessa exploração de percepções que não são fundadas na realidade. Os casos típicos que são muitas vezes referidos são campanhas contra a imigração em países onde praticamente não existe imigração e, portanto, em que alimentam uma imagem totalmente distorcida sobre a realidade para obter ganhos de causa do ponto de vista político. E, portanto, realmente essas fake news são muitas vezes aproveitadas por esses movimentos de extrema-direita. E é verdade que nestas eleições é muito isso que está em jogo. Um confronto entre os valores europeus, entre o projeto europeu e os adversários do projeto europeu, que se procuram federar até um pouco a nível de vários países da Europa, no sentido de vender de novo uma ilusão de que conseguiríamos melhores soluções se regressássemos às fronteiras nacionais, como se os problemas do terrorismo, da insegurança, da defesa, das alterações climáticas, da resposta à crise migratória fossem melhor alcançados nas fronteiras nacionais. Essa devolução à soberania nacional é, mais uma vez, uma ilusão. Mas podemos estar em vias de algum retrocesso naquilo que tem sido a construção europeia ao longo das últimas décadas? Bom, retrocesso, nós temos neste momento um confronto quanto ao futuro do projeto europeu. E temos então uma linha eurocética que vai ganhando força em vários países e temos os defensores do projeto europeu. E na defesa do projeto europeu temos também duas visões. Uma visão que é aquela que o centro-direita corporiza nestas eleições europeias, de manter essencialmente o establishment, o status quo do projeto europeu. Tem, aliás, como seu candidato nas eleições o Sr. Weber, que é o candidato do Partido Popular Europeu, um dos mais acérrimos defensores da linha austeritária, o homem que defendeu sanções contra Portugal
por causa das questões orçamentais, e temos uma visão que é a visão que o centro-esquerda representa e que a família socialista representa na Europa e que defende o projeto europeu, sim, mas acha também que ele precisa de se reformar, acha também que ele precisa de evoluir e de estar mais à altura das expectativas dos cidadãos. Nomeadamente, o Sr. Deputado, quando em novembro do ano passado apresentou o esboço da proposta para a criação do Fundo Monetário Europeu, com outro nome, e já agora pergunto-lhe porque é que escolheu Fundo de Estabilidade Europeu em vez de Fundo Monetário? Bom, a questão é da chamada agenda para a reforma da União Económica e Monetária, do euro, que é qualquer coisa que precisamos de fazer, porque aprendemos com a crise financeira internacional que o euro era um projeto incompleto e, sendo incompleto, deixava os Estados mais desprotegidos nas condições de responder à crise. Dessa agenda para completar a União Económica e Monetária faz parte a chamada reforma do mecanismo de estabilidade. E há quem dissesse que esse mecanismo de estabilidade devia chamar-se Fundo Monetário Europeu. O mecanismo de estabilidade é, no fundo, o fundo financeiro que presta assistência financeira aos Estados em caso de crise, em caso de resgates dos Estados-membros. Ora, Fundo Monetário Europeu não era uma designação feliz porque simplesmente acontece que o Banco Central Europeu é que conduz a política monetária e, portanto, poderia gerar uma confusão quanto a quem é que de facto tem a responsabilidade pela política monetária. Foi por isso que a designação Fundo Monetário Europeu não vingou aqui no Parlamento Europeu e procurámos uma alternativa e das duas uma, ou se vai manter a mesma designação, Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou chamar-lhe-emos Mecanismo Fundo Europeu de Estabilidade, isso está ainda por decidir. Ou seja, é uma designação que é também um esclarecimento. Mas quando há 2 meses apresentou a proposta ainda em esboço para a criação do Fundo de Estabilidade Europeu, disse que ela tinha em consideração o panorama político atual e uma visão de longo prazo para o futuro. O que é que isto significa? O que isto significa é que nós temos que ser realistas e compreender que neste momento, infelizmente, à volta da mesa do Conselho, há ainda muitos Estados que não estão disponíveis para dar o passo que seria necessário para que a União Europeia e o euro fossem dotados dos instrumentos necessários. E isso significa que aquilo que é hoje o mecanismo de estabilidade, que está previsto num tratado intergovernamental, à margem do direito europeu, nós temos a visão de longo prazo de que ele deveria ser integrado na União Europeia, sujeito ao método comunitário, sujeito ao controle democrático do Parlamento Europeu. Esse cenário, neste momento, é um cenário, de facto, de médio e longo prazo, porque o passo imediato que vai ser dado mantém a natureza intergovernamental do mecanismo de estabilidade. E por isso é que eu falo de uma abordagem em 2 fases, em que num primeiro passo nós reformamos o mecanismo de estabilidade e só mais tarde, quando houver consenso político para isso, é que podemos de facto integrá-lo plenamente na estrutura das instituições europeias. Isso significa que, apesar de se manter sob a alçada dos Estados-membros, pode ter o financiamento do orçamento comunitário? Há uma reserva prevista de 30 mil milhões de euros? Não, a reserva de 30 mil milhões de euros é para um fundo específico destinado a garantir a estabilidade do investimento em caso de crises financeiras. Não, a questão fundamentalmente é que nós, tratando-se de uma instituição intergovernamental, portanto, fora das instituições europeias, nós vamos ter que encontrar mecanismos que garantam algum controle do Parlamento Europeu através de um protocolo de relações entre o Parlamento Europeu e o mecanismo de estabilidade que promova a chamada accountability, isto é, que responsabilize as decisões do mecanismo de estabilidade junto do Parlamento Europeu, embora não seja ainda aquilo que nós gostaríamos, isto é, um pleno controlo por parte do Parlamento Europeu do mecanismo de estabilidade. Mesmo na parte que quer alcançar no curto prazo, nunca está a falar antes de 2021? Sim, o passo essencial de que nós estamos a falar nesta reforma de curto prazo é tornar operacional o chamado Fundo Único de Resolução, que permite uma partilha dos riscos em casos de crise bancária.
e, portanto, um fundo comum para responder a crises bancárias. E isso, de facto, o que está previsto no Conselho até estava previsto que fosse em 2024. Recentemente foi possível antecipar esse calendário e nós esperamos que até ao final de 2020 esse fundo possa estar operacional. Portanto, ele faz parte daquela arquitetura de soluções que nos permite responder melhor a crises, para que a União Europeia e a zona euro não fiquem desarmadas como estavam antes, no caso de acontecer uma crise como aconteceu em 2007, 2008. E depois qual é o objetivo? É alargar o espectro, raio de ação do Fundo Europeu de Estabilidade para ele ser acionado? Sim, portanto, nós estamos já com isso a rever as missões do mecanismo de estabilidade. Ele presta não apenas assistência aos Estados, mas torna-se um pilar da chamada União Bancária para fortalecer também a capacidade de resposta do sistema financeiro às crises, e isso já envolve uma redefinição do mecanismo de estabilidade. Nós gostaríamos que a isto fosse associada uma verdadeira capacidade orçamental da zona euro para responder às crises e dar um outro tipo de apoio aos Estados, até preventivamente, no caso dos choques, sejam eles, enfim, aqui no jargão diz choques simétricos ou assimétricos, isto é, crises sistémicas ou crises que afetem particularmente algum país. Antes de terminar, eu gostaria de falar também sobre o acordo de parceria da União Europeia com o Japão, que vai entrar em vigor muito em breve. É verdade, eu fui o relator aqui no Parlamento Europeu para este acordo comercial entre a União Europeia e o Japão. E, de facto, é o acordo comercial mais importante de sempre. Porque terço do PIB mundial. Envolve nem mais nem menos duas poderosas economias que representam um terço do PIB mundial. E, portanto, é um acordo de extraordinária importância, quer estratégica, quer económica, e este acordo entra em vigor justamente no dia 1 de fevereiro. Portanto, foi possível concluí-lo. Eu creio que ele trará importantes vantagens económicas para as exportações europeias e também para as exportações portuguesas. Eu achei muito curiosa a expectativa com que o acordo é aguardado no Japão. Trouxe aqui um exemplo. Esta fotografia foi publicada através da rede social Twitter pela encarregada da área do comércio na delegação da União Europeia no Japão, e o que aqui vemos é um anúncio num supermercado com uma referência ao EPA, o acrónimo de European Partnership Agreement. Depois a informação escrita em japonês, pela tradução que é fornecida pela funcionária europeia, é que em breve os produtos europeus, como estes que aparecem na fotografia, terão melhores preços. A verdade é que o que aqui vemos na fotografia são produtos, são vinhos espanhóis e franceses, mas eu creio que o acordo abre também, como já disse, a porta aos produtos portugueses. Sim, os produtos agroalimentares que muitas vezes são, enfim, não são, para dizer simplesmente, não são dos mais beneficiados com acordos comerciais, neste caso são bastante beneficiados. No caso dos vinhos e também dos vinhos portugueses, por exemplo, este acordo elimina uma tarifa alfandegária que se paga à entrada no mercado japonês de 15%. Portanto, de um dia para o outro, os vinhos portugueses ficam 15% mais baratos à chegada ao mercado japonês. Portanto, tornam-se bastante mais competitivos e as condições de penetração no mercado japonês são bastante significativas. Portanto, este acordo tem vantagens económicas, mas não é apenas económicas. Este acordo é muito importante do ponto de vista estratégico, porque realmente eu costumo dizer que este é um tratado contra a guerra comercial. Porque duas grandes potências, num contexto de grandes extensões a propósito das questões comerciais, com uma lógica proteccionista colocada na agenda pelo Sr. Trump, este acordo vem dizer que não, a alternativa é outra, é regular a globalização através de acordos equilibrados, justos, mas positivos para as nossas economias, que sejam respeitadores dos nossos valores e do desenvolvimento sustentável. E, portanto, é um acordo progressista que é uma resposta ao protecionismo do Sr. Trump. E que a União Europeia, com tantas dificuldades, com tantas divisões, com tantos impasses, seja capaz, ao menos, na agenda comercial, de dar passos significativos. Fechou este acordo com o Japão, já antes tinha fechado
com o Canadá, fechará brevemente o acordo com Singapura, tem uma agenda comercial muito ativa por todo o mundo. Isso é também um sinal positivo para o projeto europeu e das suas condições para procurar responder melhor aos anseios dos cidadãos e das empresas. Os produtos japoneses também vão chegar mais baratos à Europa? Sim, nestes acordos comerciais há sempre digamos assim, um trade-off, um compromisso. O acordo será certamente benéfico para as duas partes. Da parte dos japoneses havia sobretudo uma grande ambição de reduzir as tarifas no setor automóvel e, embora com um período de transição de 7 anos, vai haver uma redução e quase eliminação até das tarifas no setor automóvel. Em contrapartida, a União Europeia ganha um acesso acrescido também ao enorme mercado japonês, quer no setor agroalimentar, quer outros que interessam às nossas exportações tradicionais, como os têxteis e o calçado e outros ainda, e, portanto, é um acordo que eleva a um novo patamar as relações económicas e também políticas entre duas grandes potências mundiais. E as empresas, no caso das empresas portuguesas, têm acesso à informação? Como é que podem entrar no mercado japonês? Porventura já haverá trabalho feito nessa área? De facto, a ICEP tem feito um trabalho no terreno junto do mercado japonês. Este acordo prevê também um capítulo que não existia antes noutros acordos comerciais para as pequenas e médias empresas, destinado exatamente a facultar meios de divulgação das oportunidades e dos canais de circulação de produtos para o mercado japonês e, portanto, desse ponto de vista, julgo que estamos a fazer um esforço grande para que o acordo beneficie também as pequenas e médias empresas. Aliás, já hoje, 70% das empresas que exportam para o Japão na Europa são pequenas e médias empresas. Há 600 mil empregos na Europa que vivem já das exportações para o Japão, mas nós pensamos que este acordo vai dar ainda mais oportunidades à economia, às empresas e aos empregos na Europa para que realmente o nível de intensidade das relações comerciais com o Japão possa aumentar. Com isto concluímos. Agradeço-lhe, deputado Pedro Silva Pereira, a presença nesta entrevista. Na próxima semana, a TSF volta ao Parlamento Europeu com uma entrevista com o deputado José Manuel Fernandes.